Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar aqui contigo mais uma vez, meditando na palavra de Deus. Hoje nós vamos compartilhar um texto muito precioso que se encontra na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. Esse texto nós meditamos no final do ano passado, no grupo de discipulado do qual eu faço parte. E ele foi mencionado ali, e desde então eu venho meditando sobre ele e amplificando o entendimento daquilo que foi ministrado. Esse texto ele responde a 4 perguntas relativas ao povo de Deus, à natureza desse povo de Deus. Ele responde as seguintes perguntas. Primeiro, quem nós somos? Quem nós somos como povo de Deus? Segundo, a quem nós pertencemos? Terceiro, para que vivemos? E em quarto lugar, aonde nós estamos? Então, esse texto, 1 Pedro 2, de 9 a 10, responde essas 4 perguntas. Eu quero ler aqui o texto para a gente se basear nele para a nossa reflexão de hoje. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas, as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, esse texto tremendo de Pedro, ele enfatiza a nossa identidade enquanto povo de Deus. Então, eu quero colocar aqui essas 4 perguntas e as 4 respostas com base nesse texto. A primeira pergunta: quem nós somos? Isso fala profundamente da identidade do povo de Deus. Quem nós somos? E aqui Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Então, nós, como povo de Deus, somos geração eleita. Pense bem um pouquinho, entre as pessoas que estão vivas hoje na Terra, você é uma daquelas que disse sim para Jesus. Você é uma daquelas que respondeu ao chamado, à eleição do Senhor, né? Então, quando você diz sim para Jesus, é como aqui no Brasil nós fazemos assim, né? Quando vamos votar, o sim é a tecla verde, né? Da urna eletrônica. Então, quando você diz sim para Jesus, é como você estivesse apertando a teclinha verde e confirmando a eleição, confirmando a sua eleição como filho e filha de Deus. Então nós somos geração eleita. Quando nós dizemos sim aqui na terra, diante dos homens, Jesus declara que o nosso nome é confessado também diante do Pai nos céus. Então, lá em cima, né, na apuração, o nosso nome é confirmado como eleito, como filho ou filha de Deus, pelo Pai. Aleluia. Então, nós somos essa geração eleita. Quando nós nos rendemos ao senhorio, ao governo de Cristo, e dizemos sim para o seu governo em nossas vidas, nós confirmamos esta vocação, esta identidade como geração eleita. Mas Pedro não para por aí, ele diz assim: vocês são sacerdócio real. Em outras versões diz: vocês são um reino de sacerdotes. Então imagina, um sacerdócio é um coletivo de sacerdotes, é uma comunidade de sacerdotes, é um conjunto de sacerdotes que reinam. Isso é muito profundo, isso é muito tremendo. Mas reinam como, né? Você pode dizer, eu estou aqui mal reinando dentro da minha casa, né? Você pode estar olhando para as suas circunstâncias naturais e dizendo, como é que esse reino, reinar como com Cristo? Romanos 5,17, a Bíblia diz assim: se pela ofensa de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, querido, você e eu, povo de Deus, não somos reis só porque nascemos, né, e somos reis. Nós somos reis porque Cristo está em nós, porque Cristo está habitando em nossas vidas. Então nós somos reis porque recebemos o dom da justiça.
dom de Deus, não é mérito nenhum nosso, né? É a graça, a benevolência, a bondade do Senhor que nos agraciou com o perdão dos nossos pecados, com a justificação perante Ele. E aí nós passamos a reinar em vida com Jesus Cristo. Muitas vezes a pessoa ouve isso e diz, agora eu vou viver no bem bom, né? Vou reinar. Mas esse reino com Cristo, querido, é espiritual. Isto quer dizer o quê? Que nós estamos em posição de vantagem, espiritualmente falando. Nós não estamos em posição de desvantagem, em posição de aceitarmos as afrontas do diabo, em posição de aceitarmos as derrotas, as mentiras e as pragas do diabo. Nós estamos em posição de vantagem espiritual. Efésios 2,6 diz assim, que ele nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós precisamos usar esta vantagem no seguinte sentido, de sermos sacerdotes. Eu tenho falado muito isso aqui nas mensagens. Sacerdotes são aqueles que constroem pontes entre o céu e a terra. Então, nós usamos essa vantagem espiritual construindo pontes entre os impossíveis da terra e os possíveis de Deus, entre as necessidades da terra e os milagres do céu. Isso é ser sacerdote, isso é perceber a realidade, não como todo mundo percebe. Todo mundo percebe, a mídia percebe, né? A imprensa percebe, o mundo está afundado no negativismo, está afundado no que é ruim, no que é mal, o mundo está afundado na desesperança. Mas nós, como sacerdotes, somos agentes da esperança. Somos pessoas que percebem a realidade de uma maneira diferente. Onde as pessoas veem impossibilidades, nós vemos possibilidades de Deus fazer milagres. Isso é ser sacerdote, é trazer o céu para a terra, trazer as realidades e a verdade, a vida do céu para a terra. Então, nós somos essa nação de sacerdotes. Aleluia! Temos que usar essa vantagem em nosso favor e em favor das pessoas, demonstrando a sua graça e a bondade de Jesus. Efésios 2,7, a palavra de Deus diz que nas eras vindouras, né, nas eras que hão de vir, nós iremos manifestar a incomparável riqueza da sua graça. Então, no dia que se chama hoje, o Senhor espera que filhos e filhas manifestem a graça dele nessa geração. Nós somos esse sacerdócio real. Pedro continua dizendo, vocês são nação santa. Nação santa, um coletivo de santificados em Cristo. Não são pessoas que vivem à toa, que vivem sem propósito, que vivem como se não fossem prestar contas das suas vidas. Nós temos um dono, nós temos um rei, nós pertencemos a alguém, e esse alguém derramou o próprio sangue para nos comprar, nos purificar e nos lavar. Ele nos santificou pela sua obra, pela sua morte e ressurreição, ele nos santificou, ele derramou sobre nós o seu precioso, maravilhoso Espírito Santo, e por isso nós somos essa nação santa, na qual Jesus é o rei, é o governante dessa nação. E eu meditando um pouquinho sobre nação, eu fico pensando assim, nação, ela tem um território, nação ela tem uma língua, uma linguagem, nação ela tem uma cultura, nação ela tem uma moeda, nação ela tem símbolos que a identificam como essa nação. E os membros de uma nação reconhecem uns aos outros como pessoas que partilham daquela cultura, partilham daquela visão de reino. Então nós somos essa nação santa e nós precisamos fazer parte desse coletivo sagrado de santos que há na terra. Eu gosto da palavra de um pastor amigo meu aqui em Brasília, ele pastoreia uma igreja na Asa Sul, ele diz muito assim, nós somos a parte visível do Deus invisível. A nação santa que está espalhada sobre a face da terra é essa parte visível do Deus invisível. Aleluia! Então, nós somos nação santa. Resumindo a identidade, quem nós somos? Geração eleita, confirmamos a nossa eleição quando dizemos sim para Jesus. Nós somos sacerdócio real
esse coletivo de sacerdotes que reinam espiritualmente. E nós somos essa nação santa, porque sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, seu Pai é santo, os filhos e filhas necessitam viver em santidade. A segunda pergunta, a quem pertencemos? Isso fala de propriedade. E Pedro diz assim: vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Isso me faz lembrar, né, os carros oficiais, né? Tem ali um adesivo que identifica aquele carro como propriedade exclusiva do Estado, né? Uso exclusivo em serviço. Assim também somos nós, queridos. Nós somos para uso exclusivo em serviço de Deus. Amém? Que nada, nenhuma outra força, nenhum outro poder utilize-se de você. Que você não esteja disponível para nenhum outro poder, a não ser para o poder de Deus, para o reino de Deus. E que você seja exclusivo para o serviço do Senhor. Nós somos esse povo de propriedade exclusiva. Ninguém pagou um preço por nós como ele pagou. Preço do sangue do Filho unigênito de Deus, que veio em carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. E ele derramou sangue, sangue humano, sim, e sangue puro, sim. Jesus Cristo veio em carne, essa é a verdade do Evangelho. Carne, corpo físico, igual ao meu, igual ao seu. E por isso ele pôde ser um intercessor qualificado por nós, derramando esse sangue puro, levando sobre si toda a tranqueira da nossa vida, da humanidade inteira, e nos comprando com esse sangue precioso, imaculado. Aleluia! Nós somos esse povo de propriedade exclusiva. 1 João 5,18, o apóstolo João ensina: quem é de Deus, o diabo não o toca, porque é nascido de Deus e não vive pecando, né? Aquele que vive pecando não tem a semente santa dentro de si, não tem a natureza santa dentro de si. Então examine-se o homem a si mesmo, né? Examine a você mesmo se o pecado está resistente, se você realmente passou pelo novo nascimento diante do Senhor. Se não passou, a graça de Deus está te chamando hoje, aqui agora, para se arrepender dos seus pecados e nascer de novo da água e do Espírito. Então, aquele que é nascido de Deus, o diabo não o toca, porque é nascido de Deus e vive pecando. João 6,37, a Bíblia fala também, Jesus fala assim, que ele nos recebe, e aquele que ele recebe, de maneira nenhuma, ele lança fora. Então, querido, comprou, Jesus não lança fora, né? Você que pode se lançar fora pela apostasia, né? Você que pode se desconectar pela apostasia, mas essa iniciativa nunca vem de Jesus, né? A iniciativa de romper essa aliança não vem do Senhor Jesus. Vem de nós quando, infelizmente, apostatamos e rejeitamos a fé. Mas no coração, na mente de Deus, no propósito de Deus, ele não lança fora nenhum dos que o Pai lhe deu. Aleluia, nós somos propriedade dele. Tiago 4,5 diz que é com ciúmes que o Espírito Santo zela, anseia por nós. Então, querido, o Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você. O Espírito Santo não quer ver o seu corpo, sua alma e seu espírito nas mãos de qualquer outro poder, fazendo qualquer coisa, né, consumindo qualquer coisa, né, curtindo qualquer coisa. O Espírito Santo, ele tem ciúmes por nós. Eu me lembro aqui do testemunho de um irmão que eu conheci. Esse irmão, ele se converteu ao Senhor e ele vivia uma vida assim íntegra diante do Senhor. Mas ele veio de um meio em que havia um vício, né, anterior, ali um vício em jogo, né? Um vício em jogo. E esse irmão, ele passou, né, pelo corpo de Cristo, ele era acompanhado e tal, mas num certo momento da vida, ele fraquejou e tentou voltar ao jogo, né? Tentou voltar ao jogo, às apostas e tal. Queridos, o Espírito Santo não deixou. E sabe como foi isso? Ele foi chegando no lugar onde era a banca
do jogo, onde ele jogava anteriormente, antes de ser salvo, quando ele pôs o pé debaixo da banca, ele teve um infarto e ele foi para o Senhor. Então, queridos, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E se for preciso, ele vai se antecipar e nos recolher para não nos perder. Isso é o amor de Deus. A gente que está do lado de cá, dos que não foram, né? A gente não entende essas coisas. Mas quem está no Espírito, né? Ou quem está do lado de lá, entende. Então o Espírito Santo falou assim, quer saber? Eu prefiro levá-lo antes que ele se perca, né? Então o Espírito Santo ele faz essas coisas. Então, que nenhum de nós brinque com essa posse do Espírito Santo em nossa vida. Que o Espírito Santo ele é poderoso, ele é suave, ele é doce, ele é manso, ele é tranquilo, mas ele tem ciúmes de nós. Ele tem posse sobre nós. E ele quer nos ver íntegros, inteiros, à disposição dele e somente dele. Amém? Então, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Coríntios 6,20 declara, nós fomos comprados por um bom preço, por um alto preço. Aleluia. Então, a segunda pergunta, quem pertencemos? Pertencemos exclusivamente a Deus e ao seu Espírito Santo. Terceira pergunta, para que vivemos? Isso fala de finalidade. Para que vivemos? Pedro fala, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus para anunciar as grandezas ou virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse fato de sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo canaliza para uma finalidade, e essa finalidade é anunciar as virtudes dele, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isaías 43:21 diz assim, um povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Outras versões dizem, para anunciar o meu louvor. E outras versões dizem, para publicar a minha fama. Isso é tremendo, isso é poderoso, porque a fama que é para correr no mundo não é nossa, é a de Deus, é a dele. E ele é famoso, ele realiza coisas famosas, coisas fabulosas, coisas poderosas. Amém, querido? Então a fama que tem que correr é a dele. O louvor que tem que correr, que tem que ser publicado é o dele. Aleluia. Isaías 43:10 diz também que somos suas testemunhas. Testemunha é aquela pessoa que viu, ouviu, constatou e pode compartilhar daquilo que viu, ouviu e constatou. E toda testemunha, ela tem um testemunho, né? O testemunho é o impacto pessoal na vida daquela testemunha. Todos nós temos um testemunho do impacto pessoal da vida e da obra de Jesus em nossas vidas. Todo aquele que recebeu Jesus pode anunciar Jesus. Todo aquele que recebeu uma cura, por exemplo, uma libertação de Jesus, ele pode anunciar e ele pode ministrar essa cura e essa libertação. Porque ele provou, viu que é bom e ele tem autoridade para dizer que Jesus faz porque fez na minha vida, né? Todo aquele que recebeu a salvação de Deus, ele pode ministrar essa salvação. Todo aquele que recebe qualquer dádiva, qualquer dom do Senhor, ele está autorizado a publicar esse louvor e essa fama do Senhor por meio do seu testemunho. Aleluia! E a palavra de Deus diz em Apocalipse 12, 17, 14, 12, que aqueles que venceram são os que guardaram o testemunho de Jesus. Então, é importante, querido, guardar esse testemunho, ter a memória daquilo que Deus fez, faz na tua vida, para que você anuncie cada vez mais a fama do Senhor e as obras que Ele faz. Aleluia! Efésios 1, 6 a 8 diz que existimos para que vivemos. Efésios 1, de 6 a 8 diz, nós vivemos para o louvor da sua glória. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Essa é a finalidade da nossa existência, o louvor da sua glória. Nada mais nos preenche de significado, de realização,
de integridade, de inteireza, do que publicar o louvor do Senhor, do que ser testemunha viva daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele deseja fazer na vida da humanidade. Então, vivemos para isso, para essa finalidade. E por último, a última pergunta, a quarta pergunta, aonde estamos? Pedro diz assim, que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele finaliza dizendo, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não tinham recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, aonde estamos? Mais do que um lugar físico, né? Nós saímos das trevas e estamos na luz. Isso é mais do que um lugar físico, é um lugar espiritual. O Senhor nos tirou das trevas com mão poderosa, graças a Deus. Quebrou as cadeias, tudo aquilo que nos impedia de ver a verdade do Evangelho, o Senhor removeu e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Outras versões diz, nos transportou. Então houve um teletransporte aí, né? Nós saímos das trevas, do reino das trevas e entramos no reino da luz. Nós mudamos espiritualmente. Aleluia. E mais do que isso, não apenas mudamos de endereço, mas mudamos de natureza, mudamos de coração, mudamos do interior, mudamos de um espírito que estava morto em delitos e pecados para um espírito que renasceu, reviveu em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é poderoso, querido. A vida eterna não é só quando você partir desse mundo físico. A vida eterna em Jesus, ela começa agora, aqui e agora. Quando você recebe o reino de Deus, a vida eterna entra no teu espírito e o teu espírito é renascido. Aleluia, renasce para Deus. Então, antes éramos trevas. Então, é o que eu sou, é o que eu era, né? É a minha natureza. Eu era trevas, você era trevas, né? Você não tinha luz nenhuma. Mas agora, em Cristo Jesus, você e eu somos luz. Nós somos luz. Isso é natureza. Amém? Isso é essência do que nós somos, né? Não é que nós fazemos algumas obras da luz, não é que nós temos pensamentos de luz, pensamentos iluminados. A verdade do reino de Deus é que nós somos luz. Você e eu somos luz no Senhor. Então, se somos luz, se essa é a condição que Cristo nos elegeu para isso como geração eleita, nós temos que andar na altura desse chamado. Nós temos que andar compatíveis com esse chamado, de sermos luz no Senhor. Por quê? Porque antes nós não tínhamos misericórdia, mas agora nós recebemos a misericórdia. E nós efetivamos, né, esse andar na luz pela dependência da sua misericórdia, pela nutrição, por nos nutrirmos da sua misericórdia diariamente, é que nós andamos na luz, né? Paulo ensina a igreja assim, né? Se vivemos pelo Espírito Santo, né? Se vivemos por causa do Espírito Santo, então andemos também pelo Espírito Santo. Então andar na luz é andar cheio, motivado, impulsionado, inspirado, governado pelo Espírito Santo. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo, esse é dele, esse é de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo, né? Então o Espírito Santo é quem nos leva a andar na luz e a realmente efetivar em nossas palavras, pensamentos, ações e reações quem nós somos em Cristo Jesus. Aleluia! Então, eu era uma coisa e me tornei outra. Então, esse simples texto de 1 Pedro 2, 9 a 10, ele traz essa riqueza para a nossa vida. Quem nós somos? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A quem pertencemos? Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que nós vivemos? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E aonde nós estamos? Nós estamos na luz. Saímos das trevas, estamos na luz. Saímos de um estado de não conhecer a misericórdia para desfrutar da sua
infinita misericórdia. Amém, querido? Então eu deixo essa palavra contigo, essa palavra encheu meu coração de alegria quando eu olhei para ela, para essa palavra e vi, né, a herança que nós temos em Cristo Jesus disponível para nós. E eu me propus a andar e me proponho a andar diariamente desfrutando dessas alturas espirituais. Eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva dele, eu vivo para anunciar o seu louvor. Eu saí das trevas para a luz. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigado pela tua palavra que nos edifica, que nos transforma, que nos alinha, Senhor, com o teu propósito, Senhor. E nesse dia, Senhor, eu peço por cada um que ouvir essa ministração, que cada um tenha revelação da tua graça, revelação do teu amor, revelação, Senhor, da identidade que possuem, revelação de que são tua propriedade, que vivem com a finalidade, Senhor, de te glorificar e que saíram das trevas para a luz, mudaram de endereço, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, vivem no reino da luz. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, amplifica essa palavra, Senhor, para todos aqueles que ouvirem, Pai, os de perto, os de longe, os que eu conheço, os que eu não conheço. Senhor, como diz o Salmo, derrama luz nas trevas, Senhor, na mente, no coração, na vida, na família, na caminhada de todos aqueles que ouviram essa palavra, Senhor. Assim eu declaro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, querido, pela tua paciência em me suportar em amor, essa meia horinha aqui. Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida. Se você não é inscrito ainda no canal, você procura aí no YouTube, @Novo e Vivo Caminho 1972, tudo junto. Você vai me achar aí. Se inscreva, ative teu sininho. E toda segunda-feira nós estamos compartilhando uma palavra viva para o teu coração. Amém? Deus te abençoe, você, tua casa, tua família, todas as coisas que dizem respeito a você nessa semana e seja luz.